Bem-vindos ao Aqui Não Há Bife, um podcast do Alt Protein Project da Universidade de Lisboa, onde exploramos o papel das proteínas alternativas no futuro da alimentação. Bem-vindos a mais um episódio do Aqui Não Há Bife, um podcast do Alt Protein Project da Universidade de Lisboa, onde exploramos o papel das proteínas alternativas no futuro da alimentação. Eu sou a Marta e hoje vamos falar com a Dra. Maria Gomes Fernandes, atual diretora de Investigação e Inovação responsável na New Harvest e também investigadora na área. Assim, no episódio de hoje vamos ficar a saber um bocadinho mais dos desafios associados ao desenvolvimento de linhas celulares, mas também sobre os desafios éticos e regulatórios do setor. Para isso, vamos perceber um bocadinho do que são isto linhas celulares. Hoje vamos abordar a área da agricultura celular e para tal vamos focar-nos precisamente no primeiro passo do processo de produção de um bife ou filete cultivado. Tudo começa com as células, as unidades básicas que formam os músculos, a gordura e qualquer tecido dos animais. Assim, para produzir carne ou peixe cultivados, precisamos primeiro de obter essas células. A este primeiro passo chamamos de isolamento de células e tudo começa com uma biópsia de uma pequena amostra de tecido de um animal, de forma segura e controlada. A partir dessa amostra, isolam-se as células específicas com um grande potencial para crescer e até diferenciar em músculo ou gordura. Mas aqui está o ponto importante. Nem todas estas células servem para este processo. Algumas células crescem pouco, outras perdem características e outras simplesmente deixam de se dividir. Por isso, muitas vezes recorremos às chamadas células staminais ou stem cells. Estas células têm duas grandes vantagens. Podem multiplicar-se indefinidamente sem perder a sua capacidade de proliferação e, uma vez que são células indiferenciadas, podem dar origem a diferentes tipos de tecido animal de acordo com a sua resposta a certos estímulos. Isto é, a partir da mesma célula estaminal podemos ter uma célula de músculo ou de gordura, se mudarmos o ambiente à sua volta. Quando uma população de células é isolada, estudada e consegue-se manter em cultura ao longo do tempo sem perder as suas características, diz-se uma linha celular. Uma linha celular é basicamente uma fonte confiável de células que pode ser usada repetidamente e até armazenada para criar um banco de células. Para a produção de carne e peixe cultivados, as linhas celulares ideais devem ter algumas características-chave. Devem ser altamente proliferativas, ou seja, dividir-se várias vezes e de forma rápida, estáveis, mantendo as suas características ao longo do tempo, bem caracterizadas para garantir segurança e qualidade do produto final, e, numa fase inicial, indiferenciadas, para depois poderem formar músculo ou gordura. Sem boas linhas celulares, nada funciona. Elas são a base de todo o processo da agricultura celular. Tudo o que vem depois depende desta primeira etapa. As linhas celulares são uma das peças mais importantes da inovação alimentar. E agora sim, vamos ficar a saber mais sobre isto com a própria Dra. Maria Gomes Fernandes. Olá, bem-vinda. Olá, obrigada. E a minha primeira pergunta aqui, como de costume, é pedir para se apresentar brevemente e para explicar como é que surgiu a carne cultivada no seu percurso e esta mudança de carreira. Obrigada primeiro de tudo por me convidarem para estar aqui, estou muito contente. Acho que é sempre bom estar com o pessoal like-minded aqui, portanto. A carne cultivada surgiu assim um bocadinho por acaso na minha carreira. O meu background é de células estaminais, foi onde eu comecei, foi onde fiz o meu PhD, foi em células estaminais embrionárias, biologia e desenvolvimento. E eu lembro, na altura do mestrado, fiz o meu mestrado na FECUL, mestrado em Biologia Evolutiva e Desenvolvimento na FECUL, tirei o meu curso de Genética e Biotecnologia na UTAD, no norte de Portugal. E um dos meus professores na FECUL, professor veio da Holanda, e foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre a carne cultivada, mas como uma hipótese daquilo como poderíamos usar células staminais, né? Porque uma pessoa entra nesta área e pensa, ok, quero regenerar um coração, quero ajudar a medicina regenerativa e tudo isto. E eu lembro dele falar nisto, mas imagina, vocês também podem usar células para crescer carne. Eu pensei, ok, nunca tinha pensado nisso. Muito fixe. Estamos a anos-luz disso. Adorava ver isso acontecer um dia, mas entretanto, anos passaram, fiz o meu doutoramento, fui para a Holanda, que é onde eu estou agora, e na altura em que acabei o meu doutoramento, estava, ok, o que é que eu vou fazer depois disto, o que é que eu não quero fazer? E houve um recrutador que me contactou,
temos esta companhia, esta startup que está agora a começar e que eles estão a pensar em fazer carne cultivada. E eu lembro de pensar, startups a trabalhar nisto? Tipo, não fazia ideia. E foi um bocadinho a curiosidade, fui falar com eles, tentar perceber o que é que eles estão a fazer, de género, ok, vocês estão mesmo a fazer isto, onde é que isto vai? E acabaram por me aliciar a juntar a eles, e foi onde eu comecei a minha carreira, foi na Meetable, que é uma startup na Holanda. Comecei em 2019, ainda eram só 5 pessoas, um laboratório pequeníssimo. Não foi um bocado assustador começar assim numa Foi, obviamente, tão nova? Obviamente, eu lembro de estar a falar Como é que foi com a minha supervisora na altura e estar a perguntar, ok, tipo, isto é um bocadinho arriscado, não é? Uma coisa de um ano, uma startup, uma coisa tão nova. Eu lembro dela me dizer, sim, mas imagina, se vocês fazerem um pós-doc também é um ano, também é um contrato de um ano, não sabes o que é que vai acontecer depois. Portanto, o risco acaba por ser, se não correu bem, podes sempre ir fazer outra coisa. E pensei, ok, faz todo sentido, certo, vou tentar. E foi assim que aconteceu. E acabou por correr bem. Sim, foi super interessante. Durante o seu percurso na Meetable estava mais relacionada com a parte inicial do processo, portanto, do desenvolvimento de linhas celulares. Certo. Quais é que são os maiores desafios nessa fase e o porquê de ser tão importante começar por aí e ser o primeiro passo para isto realmente avançar? Então, escolher a linha ou o tipo de células que tu vais utilizar é aquilo que vai ditar tudo aquilo que vais fazer no processo a seguir, porque vai ter que revolver um bocadinho o que é que as células gostam, o que é que elas não gostam, o que é que elas conseguem fazer ou o que é que não conseguem fazer. Vai ditar um bocadinho qual vai ser a estratégia da empresa. A Meetable na altura e continua a acreditar que o melhor tipo de células para usar neste processo são células terminais, porque elas podem se renovar constantemente e não há problema de senescência celular, certo? Mas depois metes outra dificuldade, que é como é que as diferenciamos, ou como é que tens mesmo características que sejam similares à carne, enfim. Então acabas por ter, resolves uma parte e tens outro problema para trabalhar, outro desafio, certo? E Pois, mais ou menos no início. nesta área. Exato. Eles tendem muito a focar-se, se não estou em erro, em ter um produto que seja verdadeiramente muito parecido com aquilo que é a carne convencional. Vê-se naquele slogan deles de não semelhante à carne, mas é carne. O que é que acha desta afirmação? Eu acho que esta afirmação veio do quando tu começas a falar um bocadinho sobre isto, as pessoas dizem, sim, mas fake meat? E tu pensas, não, porque são células de carne, é carne real, não é fake. E acho que este slogan veio um bocadinho como resposta a isso. Que é aquela coisa, é tipo fake meat, como aquelas plant-based? Não, é células, é carne real. Por ser lá está, não um produto animal, digamos. Exatamente. E depois, do nada deixou a Meetable. Do nada, não. Foi bem do nada. Uma razão. E mudou assim um bocadinho diferente para uma non-profit, portanto a New Harvest. Exato. E o que é que aconteceu aqui nesta mudança de paradigma? Certo. Então, eu tive com a Meetable 6 anos. Foram 6 anos em que acompanhei o início de uma startup. Ou seja, quando somos poucas pessoas, acabas por fazer tudo um pouco, porque não precisas de ter vários chapéus, usar vários chapéus, porque tens uma equipa pequena. Acabas por crescer a equipa, a startup também cresce e acabas por ter outras prioridades. E aquilo que eu gostei mais inicialmente, quando estava a trabalhar na Meetable, foi mesmo esta parte inicial, quando éramos poucos, quando tínhamos que fazer todos um bocadinho de tudo e era super ágil e falava com imensas pessoas. E depois, quando uma companhia cresce, acabas por especializar um bocadinho e ser um bocadinho mais diferente, as prioridades são outras. E na altura, achei que o trabalho que eu tinha feito na Meetable estava sólido, tinha dado o meu contributo e queria contribuir um bocadinho de maneira diferente na área. E começar a trabalhar com o New Harvest, que é, aliás, a non-profit mais antiga no espaço. Não sei se vocês não sabem, New Harvest. Começou em 2004. 2004, foi estabelecida em 2004, foi a primeira non-profit que começou a estabelecer linhas de investigação e a financiar estudantes e tudo isso. E deu-me uma oportunidade também de sair um bocadinho da bolha da startup, não é? Estás super focado naquilo que estás a fazer e temos que ter. E começar a falar com as pessoas de uma maneira diferente. Falar sobre a área, mas falar também da outra parte da área. E foi uma oportunidade que surgiu e eu pensei, ok, acho que faz todo sentido agora entrar em ajudar noutra parte da Exato.
E agora, voltando aqui aos slogans, eles têm um slogan um bocadinho diferente daquele que é o da Meatable, portanto, que é o Cellular Agriculture for the Public Good, ou seja, a agricultura solar para o bem público. Vê-se mais neste ou no outro? Nos dois. Eu acho que é carne real, mas tem que fazer sentido para o bem do público, não é? Porque a ideia de New Harvest podes fazer uma coisa que seja muito similar que seja idêntica e que seja uma alternativa, mas tem que ser. O consumidor tem que aceitar, o consumidor tem que confiar que é uma coisa de qualidade, que é saudável, que não. E acho que as startups estão focadas em ter um produto, mas eu acho que do outro lado nós temos que focar em entender os consumidores. Porque é que os consumidores preferem uma coisa ou não preferem outra, ou se há reticências de género, mas isso é estranho, mas isso não é. Não. É tentar, ok, o que é. Haver um diálogo. Claro, pensar também na outra parte, no receiver. Exatamente, no receiver, no lado do receiver, mas também temos de ter em conta que, e nós já vimos falar um bocadinho disso nesta conferência agora na Salagri, isto vai ter um impacto também em outras pessoas e em outros grupos, vai ter impacto nos agricultores, vai ter um impacto na sociedade em geral, ok? Qual é que vai ser este impacto? E é isso que nós também tentamos, especialmente a New Harvest aqui na Europa, tentar perceber isso, ok, como é que vamos impactar os agricultores, como é que podemos ajudar os agricultores também, ver que também é outro tipo de revenue que eles podem ter, ou como é que os trazemos a bordo disto, ou como é que podemos colaborar. Depois igual assim um bocadinho essas. Daí que seja para o bem do público. A ideia seja essa. E pegando aqui no assunto do consumidor, e sabemos que a regulamentação e a aceitação por parte do consumidor são das maiores desafios da área. Na sua opinião, estando tão próxima disto tudo, quanto tempo é que acha que falta até vermos um produto nos mercados, incluindo no europeu? Eu acho que isso depende, não é tanto a questão de ver um produto no mercado. Eu acho que isso há de acontecer. E já começou a acontecer noutras jurisdicações. Tens na Austrália, tens nos Estados Unidos, tens em Singapura. O problema é ver um produto que esteja lá e que seja um produto que as pessoas possam ir a uma prateleira e comprar. Agora, como está, é uma coisa que vais encontrando, mas ainda não está a preço acessível, ainda não é acessível a toda a gente. Eu acho que isso depende das companhias e ainda há muita coisa a fazer aí, na minha opinião. Em termos de regulamentos, em termos de food safety e todas estas coisas, há 5 anos atrás não se sabia exatamente o que é que ia acontecer, não é? E mesmo os reguladores, a EFSA, a European Food Safety Authority, eles também não sabiam exatamente. É uma tecnologia nova. E tudo o que eles também tiveram que aprender, teve que haver um diálogo entre os dois. E acho que agora há muito mais esse diálogo e as companhias querem mesmo demonstrar que o produto deles é seguro, não é? Porque senão não há interesse. Então eles têm que mostrar que o produto é seguro e havendo este diálogo, eu acho que ainda vai demorar um bocadinho, por ser muito sincera, consigas encontrar estes produtos a um preço acessível no supermercado. Ainda há muito trabalho a fazer, mas isso também é bom, quer dizer que ainda temos muito trabalho. É bem visto. E acha que essa questão da segurança acaba por ser uma das mais importantes para haver com aceitação por parte do consumidor? Sim, 100%, né? Especialmente na Europa, nós temos o nosso nível de. Como dizer, não? Nós temos muito mais confiança na autoridade europeia do que temos, por exemplo, nas autoridades americanas, não é? Sim. O Golden Standard é o processo europeu. Acaba por ser um bocadinho mais difícil, é mais rigoroso, mas é mais rigoroso porque também é um processo lento e envolve vários países, não é a mesma coisa que estás só a entrar num país, não é? Portanto, Golden Standard aqui eu acho que um produto que seja aprovado na Europa vai trazer imensa confiança aos consumidores. E qual é que é o maior mito ou o maior medo que gostaria de deixar bem claro, de desmistificar? Desmistificar? Que não é carne, que isso não é fake. São células, é um produto que é similar, não é uma coisa artificial, não é uma coisa sci-fi, são células que crescem, estás a crescer. É crescer um bife de uma maneira diferente, mas é crescer um bife, é um bife mesmo. Não é nada de novo, é um bife. Não sei como
Esperamos também ajudar, né? E que este podcast ajude também nesse sentido. Agora, mais a nível pessoal, como tem sido a experiência de trabalhar em meios tão internacionais e sendo os Países Baixos uma área já tão avançada na área da agricultura solar, como é que tem sido essa experiência e como é que olha para o panorama de Portugal nesta área, visto de fora e tendo em conta a sua experiência já em várias empresas? São duas experiências muito diferentes, como vocês podem calcular, né? Eu acho que a Holanda, como é um país, a Holanda tem uma tradição de inovação em termos de alimentos muito grande, porque como é um país que não tem muita área de agricultura, eles primeiro tiveram que fazer área, não é? Mas a gente sabe que a Holanda era um pântano. E um país tão pequeno que tens a quantidade de quilómetros quadrados de estufas. A Holanda alimenta o resto da Europa em termos de vegetais, é uma coisa pequeníssima. Portanto, eles estão habituados a esta inovação na área alimentar. Eu acho que Portugal é mais tradicional nesse sentido. Nós somos muito mais ligados à comida de uma forma tradicional. Os holandeses, a forma como os holandeses veem a comida é muito diferente da forma como nós vemos a comida. Eu acho que isso acaba... português, não é? Exato. Isso acaba também por trazer uma forma diferente de se relacionar com a comida e com os produtos e com tudo isso. Portanto, eu venho de uma área, eu sou do Alentejo, eu venho de uma área agrícola. Eu lembro-me de falar, comecei na área, estar a falar com os meus amigos e haver sempre aquela ideia de que é isso? Mas depois começas a challenge um bocadinho as pessoas, ok, mas porquê é que tens essa reação? E começa a ver as pessoas a pensarem, não sei porque é que tenho essa reação, não estou a perceber. E é interessante ver como é que as pessoas, quando tentas questioná-las ou quando há um diálogo, acabam por pensar nas coisas de maneira diferente. A Holanda também é um país que funciona de uma maneira um bocadinho diferente. Lá está, por causa da tradição que eles têm em inovação alimentar, porque eles já têm muitas das coisas que são necessárias, eles já têm lá. É uma questão de fazer retrofitting de muitas das coisas, exatamente. Acho que essa é uma grande diferença em Portugal. Como resolver isso? Passa muito por explicar e mostrar a tecnologia que está por trás e ser bastante transparente, que Mais importante. acaba por ser em relação, e olhando assim para a sua carreira, qual é que acha que foi o maior desafio e a maior recompensa até agora? Acho que ainda estou no início de carreira para mim. Se calhar não para vocês, mas eu acho que tem sido o facto de como entrei na área numa parte que ainda estava a crescer tão no início, mesmo ainda sendo relativamente uma carreira nova, acaba por ser uma carreira velha, nesta área. E acaba por trazer muito mais. Acho interessante o pessoal considerar que já sou uma pessoa estabelecida na área. Mas só porque entrei muito no início. Isso tem sido um bocadinho recompensador. E ver a área a crescer, não é? Eu acho super interessante estar a ver estas iniciativas cá em Portugal. Isso não existia há 6 anos atrás, não é assim há tanto tempo, mas não existia. Mas mesmo estes grupos começaram a ver também na Holanda e nos sítios começaram a ver que está a crescer. Acho que tem sido mais recompensador. E agora, duas perguntas que são um bocado típicas aqui no nosso podcast. Ok. A primeira é como descreve o futuro da alimentação em 3 palavras? Em 3 palavras? Isso é bom. Futuro da alimentação em 3 palavras. Tem que fazer pensar, não é? Eu quero acreditar. Vamos pensar. Vai ser o desejo do futuro da alimentação em 3 palavras sustentável. Mais humano. Acho que é isso. Sustentável mais humano. Ok. Muito boa resposta. E agora, se tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta aos alunos da Universidade de Lisboa, qual é que seria? Ok. Aos alunos em geral, as pessoas que estão envolvidas neste... Aos alunos em geral. Qualquer tipo de geral? aluno que não saiba nada sobre agricultura solar ou para fermentação de precisão ou plant-based ou que já saiba muito bem. O que é que vos convencia
mudar um bocadinho os vossos hábitos alimentares. Ok, pronto. Então vamos ver o que é que eles respondem. Ok. Olá, estamos aqui na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e vamos ver então quais é que são as respostas dos estudantes às perguntas da doutora Maria Fernandes. Alô, como é que te chamas? Qual é que é o teu curso? Eu sou a Teresa e sou da Engenharia Biomédica e Biofísica aqui da FCUL. Então, diz-me um bocadinho quais é que são os teus hábitos alimentares. Eu sou estudante aqui de Lisboa, não nasci cá, vivo cá, não sou estudante deslocada e sinto que isso acaba por facilitar muito a minha alimentação no meu dia-a-dia. Portanto, acabo por ter uma alimentação bastante equilibrada, como peixe, como carne, sopa, salada, tento equilibrar um bocado o peixe com a carne, portanto diria que que tenho uma alimentação bastante equilibrada, não de uma estudante deslocada que comeria comidas rápidas, portanto, sim, diria que é um bocado isso. Ok. E o que é que achas que te levaria a mudar os teus hábitos alimentares, depois de conheceres um bocadinho mais sobre o nosso projeto? Não sei bem, honestamente, lá está, assim, precisaria de ter a possibilidade de viver sozinha para perceber realmente, se calhar, o que é necessidade de fazer as próprias refeições e pronto, para não ter opções para não comer sempre a mesma coisa, mas diria que tentar arranjar refeições rápidas e práticas, não sei, diria que mais ou menos isso. Ok, e então, e depois de termos falado um bocadinho mais sobre o Alt Protein Project e sobre as proteínas alternativas, o que é que achas que são, assim, alguns problemas que o setor enfrenta e que têm de ser resolvidos? Sinto que as pessoas não estão informadas o suficiente sobre o problema, portanto acho que isso é claramente o problema principal. Acho que é só isso. Ok, obrigada. Pronto, e como é que dirias sobre os teus hábitos alimentares? Acho que os meus hábitos alimentares são equilibrados, acho que por vezes poderia optar por opções mais saudáveis, mas que apresentavam uma dificuldade em comer carnes vermelhas, mais para a parte de vegetariana. Acho que tenho algum medo em experimentar coisas novas, portanto, às vezes tenho algum receio sobre isso e não como assim muito peixe, o que devia. Perfeito. E achas que há alguma coisa que te faria mudar os teus hábitos alimentares? Acho que talvez ao experimentar coisas vegetarianas, os meus hábitos alimentares também iriam mudar significativamente e pronto, acho que é isso. E tu disseste que acabas de não comer tanto, dirias que na tua opinião há alguma coisa neste setor que precisa de ser mudada, algum problema hoje em dia? Acho que deveria ser feitas mudanças para que todo tipo de alimentação seja mais acessível às pessoas, também para a parte vegetariana. Acho que também as pessoas têm este mito, não sei se é bem, de que essas opções são muito mais caras relativamente ao que nós comemos normalmente e pronto, acho que os impactos ambientais também associados a esta indústria também são bastante relevantes e é algo que devemos tentar consertar. Olá, qual é que é o teu nome e qual é que é o teu curso? Olá, sou a Vitória, estou em Bioquímica. E como é que descreverias os teus hábitos alimentares? Eu não como muitas alternativas de proteína, mas eu como imenso peru e como muitos vegetais, como assim muita salada. Gosto muito do tofu, do ramen, do pão da cantina. E achas que há alguma coisa que te faria mudar os teus hábitos alimentares? Se fosse mais barato, em geral, se houvesse uma cantina na FCUL, se no meu matcha não fosse mais 60 cêntimos para adicionar tipo, no leite, acho que era bastante chill. E achas que há algum problema hoje em dia no setor alimentar que precisa de ser mudado? As pessoas não podem ser tão preguiçosas e pararem de ir ao McDonald's comprar hambúrgueres de carne. Essa é a minha opinião. Ok, perfeito. E foram estas as respostas dos estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa às perguntas da doutora Maria Fernandes. De volta para vocês. Maria, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast. É incrível saber mais sobre a sua experiência e sobre alguém que, sendo português, conseguiu já tanto e viu esta área crescer de tão perto. Resta-nos agradecer e fica atento ao nosso podcast. Obrigada pela sua presença. Obrigada, eu. Mas que impacto é que o trabalho da nossa convidada tem tido no setor? Vamos agora descobrir algumas das novidades que têm surgido na área da agricultura celular. Olá a todos, eu sou o Afonso
e esta é a tua ronda mensal de notícias sobre proteínas alternativas, hoje com foco no paradigma global da carne cultivada e no porquê das linhas celulares e de segurança serem tão importantes para esta indústria. É impossível falar de carne cultivada sem mencionar Singapura. Segundo a BBC, em dezembro de 2020, o país tornou-se o primeiro do mundo a autorizar a venda de carne cultivada ao aprovar o frango cultivado da Eat Just da empresa Good Meat. E Singapura não ficou só pelo simbolismo. Em outubro de 2022, o governo anunciou cerca de 105 milhões de euros para acelerar a investigação e desenvolvimento em future foods e segurança alimentar. Mas atenção, a integração no mercado faz-se aos poucos. Em 2024, por exemplo, a Good Meat anunciou um produto para retalho, o Good Meat 3, vendido na Hubbard's Butchery, com cerca de 3% de células de frango e os restantes ingredientes à base de plantas, de modo a atingir um preço competitivo e a cativar os consumidores. Ainda em 2024, a Agência Alimentar de Singapura aprovou o segundo produto de agricultura celular para venda, fabricado pela empresa VAU. Estamos a falar de codorniz cultivada, mostrando que o ecossistema continua a avançar, mesmo com cautela regulatória. Como foi explicado na conversa com a doutora Maria Gomes Fernandes, a investigadora portuguesa integrou 6 anos a Meatable, onde liderou a ciência e desenvolvimento de linhas celulares e mais tarde a área de células e tecidos em contacto direto com equipas de QA, regulatórias e de produção. De facto, esta empresa destaca-se no setor pelo seu avanço tecnológico a nível celular, ao reduzir o tempo de diferenciação de células pluripotentes em músculo e gordura para apenas 4 dias, o mais rápido do setor. Isto tudo através da tecnologia patenteada e denominada OptiOx. A 17 de abril de 2024, a Meatable levou a cabo a primeira degustação oficial de carne cultivada da União Europeia, mais precisamente nos Países Baixos, após a aprovação de um comitê independente aprovado pelo governo holandês. A Meatable é uma das empresas mais inovadoras de carne cultivada e, embora recentemente tenha suspendido as operações, isso não significa o fim da sua história. Pode também representar uma oportunidade para uma aquisição estratégica que dê continuidade à sua tecnologia e impacto. Quando falamos de carne cultivada, as linhas celulares são o motor do produto. Definem estabilidade, produtividade, consistência e risco. E os reguladores tratam isto como material crítico. De acordo com a Agência Alimentar de Singapura, mudanças em input materials, como linhas celulares ou componentes do meio de cultura, podem exigir uma nova avaliação e aprovação antes da venda dos produtos. Por isso, quando falamos em linhas celulares, não se trata meramente de crescer células. Há que provar que o processo é reprodutível e controlado e que as alterações não modificam o perfil de segurança. E isto liga precisamente à organização onde a doutora Maria trabalha hoje, a New Harvest, uma non-profit fundada em 2004 que promove a área da agricultura celular através de financiamento para projetos científicos, juntando universidades, indústria e reguladores. Esta organização internacional co-lidera a Culture Meat Safety Initiative, que reúne empresas, cientistas e reguladores para identificar falhas e desenvolver métodos de segurança mais robustos. Dentro da Culture Meat Safety Initiative, há até projetos como a SamiList para avaliar ingredientes comuns de meios de cultura e ajudar a tornar a avaliação de segurança mais eficiente. E para terminar, com uma nota de mercado que poderá significar mais futuro, em novembro de 2025, a Oxton Farms, empresa do Reino Unido, submeteu em Singapura um dossiê para a gordura de porco cultivada, apontando para uma possível decisão entre o final de 2026 e o início de 2027, mostrando assim que o pipeline regulatório continua a ser procurado
por diversas empresas do setor. Singapura é um excelente exemplo disso. Mas também existem outros países pioneiros e líderes neste setor. Em pleno 2025, para além do frango cultivado e codorniz cultivadas aprovados para consumo humano em Singapura, este setor já conta precisamente com codorniz cultivada aprovada na Austrália e na Nova Zelândia e frango, salmão e gordura de porco cultivados aprovados nos Estados Unidos da América. Esta foi a tua dose mensal de novidades. Até ao próximo episódio. A todos os que nos ouvem, sigam o trabalho da New Harvest e, claro, aqui no ABIF, do Alt Protein Project da Universidade de Lisboa. Continuem a acompanhar-nos nesta descoberta das proteínas alternativas.